Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Hoje nós vamos ler até o verso de número 6, 5, do 1 ao 6. As bem-aventuranças. Vendo ele as multidões, subiu a montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e pôs-se a falar e os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os aflitos ou os que choram, porque serão consolados. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Curva a sua cabeça só mais um instantinho. Nós já oramos, mas quero falar mais uma vez com o Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, nós continuamos na Tua presença. Quero te pedir, ó Deus, que os nossos corações, as nossas mentes estejam ligados ou ligadas no Teu trono. Não permita, ó Deus, que outros pensamentos, que nenhum problema, que nada, Senhor, venha tirar o foco, e que nós possamos prestar atenção naquilo que a Tua palavra está dizendo. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam gratas diante de Ti. Amém e amém. Nós terminamos uma série de mensagens em cima dos milagres que Jesus fizera no Evangelho de João. E eu quero iniciar uma série de mensagens, quando eu estiver aqui, com a oportunidade, sobre o tema, o tema, a ética no reino de Deus. Pensando nos ensinamentos de Jesus. Quero falar sobre ética no reino de Deus, em cima daquilo que Jesus explicou, ensinou, principalmente no famoso conhecido Sermão da Montanha. Hoje nós lemos até o verso 6, e eu quero começar com uma pergunta, que talvez vocês já tenham noção do significado. O que é ética? O que significa ética? No dicionário de filosofia, resumindo, ética é a ciência da conduta humana. Resumindo, né? Tem texto enorme falando só sobre ética. Quem estuda, quem gosta de filosofia, sabe que muitos dos termos que nós usamos dentro da teologia vêm da filosofia, e o contrário também é verdade. E exatamente isso. São propósitos relacionados, ou pensamentos relacionados à conduta humana. E a ética que Jesus pregou, ela não vai fugir disso. Inclusive, irmãos, se nós pararmos para pensar, tudo aquilo que envolve lei, tudo aquilo que envolve justiça, eu vou falar sobre justiça também. Na essência da lei, da nossa Constituição, do nosso Código Penal, algo que vem lá da antiguidade, no Código de Hammurabi, que é anterior à lei mosaica ou à Torá, a lei judaica. Então tudo isso
envolve ética, tudo isso envolve comportamento humano. Como eu devo me comportar? O que Deus exige de nós, como seres humanos? É claro que isso foi deturpado desde o início, com a queda do homem. Isso em algumas palestras e conversando com algumas pessoas, as pessoas acham que a ética ela é subjetiva, pode ser, mas não é. Ela não é subjetiva porque ela foi preparada, pensada por Deus. Deus pensou numa conduta humana, como nós devemos nos comportar. A verdadeira ética, ela é imutável. Então ela vem dos valores de Deus. Em qualquer lugar da sociedade você pode perceber isso. Os valores de Deus, os valores do reino de Deus, eles estão em todos os lugares. E eu quero pensar um pouco com vocês sobre essa influência da ética ou do pensamento ou do ensinamento de Jesus na história humana. Na história humana. O professor da USP, chamado Clóvis de Barros Filho, professor de filosofia e ética, eu recomendo uma palestra, um trecho de uma palestra que ele fez há uns anos atrás, que ele fala sobre Jesus. Ele vai falar sobre Jesus, um pensador secular, professor de ética e filosofia da Universidade de São Paulo, trazendo uma exposição sobre Jesus e sobre o sentido da vida. E ele vai dizer exatamente o que nós muitas vezes falamos e outros pregadores falam. O sentido da vida está no relacionamento com o outro, com o próximo. Aí está o sentido da vida. Não tem outro sentido. As outras coisas são consequência daquilo que é o que nós chamamos de comunhão, de ter comunhão, a preocupação com o próximo, tudo aquilo que nós estamos falando. Então ele vai, dentro da sua palestra, caminhar nesse sentido. E nós vivemos, irmãos, tempos de confusão de ideologias. Pensando politicamente, esquerda, direita, centro, discussões, principalmente na internet, redes sociais, gente espalhando ódio nas palavras, nas ações, e tantas coisas que nos fazem meditar um pouco sobre quem verdadeiramente entende e é seguidor de Jesus, é discípulo de Jesus e não. Porque todos, a maioria, no mundo existem mais de 2 bilhões de cristãos, vamos colocar entre aspas, porque a verdadeira igreja só o Senhor conhece. Mas aqueles que professam, aqueles que falam, quando vem alguém perguntar, você professa qual religião? Você faz parte de qual religião? Eu sou cristão. Então no mundo existem mais de 2 bilhões. É a maior religião ainda. Vamos pensar em religião, ainda que eu penso que Jesus não veio inaugurar nenhuma religião. Ele veio apenas expor a vontade de Deus e como Deus quer que nós hajamos e vivamos nessa terra. Porque a religião se tornou algo, de certa forma, pejorativo em algumas mentes, né? Então, quando penso em Jesus, não penso em religião, penso em vida, penso em amor, penso em ressurreição, penso em relacionamento, penso em tudo que a religião, o próprio significado da religião diz, mas de uma forma bem mais santa e bem próxima de Deus, esse religare. Então, vamos meditar um pouco nos ensinamentos de Jesus na história.
Injustiça social é a base dos discursos de muitos grupos que nós ouvimos, principalmente no meio acadêmico. Injustiça social. Quando Jesus veio à Terra, o apóstolo Paulo, ele escreve na sua carta aos Gálatas, capítulo 4, verso 4, que ele veio no melhor tempo. Quando ele usa a palavra plenitude, a palavra plenitude, ela significa o quê? Significa o quê? O melhor. Ele escreveu: na plenitude dos tempos Jesus veio, nascido de mulher, debaixo da lei. Então, o que nós temos que pensar? E voltando um pouco nessa questão do pensamento, se nós, enquanto cristãos, entendemos e pregamos isso, de que Deus tem o controle de todas as coisas, nós pregamos isso, nós falamos isso, você já pensou isso, já falou isso. Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Ah, mas por que há tanta morte? Por que há tanta injustiça social? Por que aconteceram tantas tragédias? Olhando para a história da mesma forma, por que tantos homens dominaram? Por que tantos homens praticaram injustiça? Por que tanta luta entre trabalhadores e patrões? Pensando numa história mais recente. Irmãos, se nós acreditamos que Deus está no controle de todas as coisas, vamos continuar crendo que tudo tem um propósito. Porque muitas pessoas, mesmo sendo cristãos ou cristãs, elas se apegam em um discurso de ódio, de revolta, e se engajam em lutas, vamos colocar assim, até de pegar as armas para lutar por justiça. E aí outros, revoltados com o que acontece, sem olhar para esse plano maior, abraçam essa causa e também, e são cristãos, e vão e, não, diz está certo, tem que ser tomado pela força, tem que pegar as armas, se não houver derramamento de sangue, não vai acontecer justiça. Isso é uma forma de pensar humana, não é uma forma de pensar cristã, ou ter os pensamentos cativos a Cristo. Eu falei em relação ao tempo. Então, quando Jesus veio ao mundo, quem ou qual império estava dominando? O Império Romano. Ok? O Império Romano estava, o povo judeu, mais uma vez, estava sob a autoridade de um outro povo, de um outro império, o povo de Deus. O povo de Deus. A igreja, nós somos chamados hoje de povo de Deus. Eles estavam debaixo de uma autoridade. E aí eu pergunto a vocês, você que é seguidor de Jesus, você que quer entender Jesus, que quer ser como Ele é, que quer pensar como Ele pensou, olha para a atitude de Jesus em relação ao imperialismo. Qual foi a atitude de Jesus? Ele se filiou a algum partido, alguma facção, porque existiam muitas facções. O partido dos Zelotes, o partido onde Judas Iscariotes fez parte um tempo, e outras facções, os fariseus, os saduceus, os essênios. Um pouco tempo atrás de Jesus, os macabeus, a linha asmoniana, que lutou contra o imperialismo. E qual foi a atitude de Jesus, irmãos? Ele se filiou a algum partido, a alguma facção? Ele levantou alguma bandeira? Ele arregimentou uma tropa e foi protestar e foi lutar contra o Império Romano? Não. Sabe por quê? Eu
Vou dar um salto lá na história, vou lá no século XIX. Um pensador que vocês conhecem, já ouviram falar, um filósofo, sociólogo chamado Karl Marx. Aquele que idealizou o comunismo. Sabe por quê? A essência da ideia dele não é ruim, porque ele estava apenas querendo que o trabalhador, o povo, acordasse para aquilo que estava acontecendo. Então, a ideia central que ele lançou foi: olha, vocês precisam se unir e exigir e lutar em favor dos seus direitos. Vocês estão sendo explorados naquele momento histórico. Só que o foco foi errado. Sabe por quê? Porque na visão dele, ele tinha a convicção de que a religião, por consequência o cristianismo, ou Jesus, era o ópio do povo, a droga do povo, que fazia e fez, na visão dele, com que o povo não enxergasse, não lutasse. Porque o que Jesus pregou? Jesus pregou paz. Jesus pregou, olhando pelo lado humano, um conformismo. Jesus pregou que nós temos que confiar em Deus, que Ele é o dono de todas as coisas, que Ele é o dono do tempo, que Ele permite tantas coisas. Então, Ele pregou a não religião, assim como Nietzsche e outros filósofos do iluminismo. Agora não mais o sagrado, agora é a razão, é o homem que tem que tomar as rédeas da sua história. E é perigoso esse discurso, irmãos, e muitos cristãos estão entraram nesse discurso, sem saber de que, depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, de que Deus trata a cada um de uma forma especial. Amém. Glória a Deus. Então, o comunismo marxista e a ética de Jesus, o pensamento e o ensinamento de Jesus, não andam juntos. Não andam. Até um certo ponto, vai. Porque Jesus falou, aqui no texto em que nós lemos: bem-aventurado, é feliz aquele que tem fome e sede de justiça. Mas que tipo de justiça Jesus estava falando? Como é que ele estava pensando quando ele escreveu isso, quando ele falou isso e Mateus escreveu? Antes de nós entrarmos aqui nesse ponto que eu estou falando com vocês, o verso 1 diz: olha só que paradoxo em relação a esse discurso que nós estamos falando, de revolta, disso e daquilo. São felizes, são bem-aventurados os pobres em espírito. Há uma confusão nessa palavra em espírito, ou nesse termo, que Mateus usou. Mas se você for lá para Lucas, no capítulo 6, literalmente Jesus está dizendo: são felizes os pobres. Não tem esse pobre em espírito. Então, a essência da palavra de Jesus em relação a isso é que aqueles que são pobres são felizes. Olha só o paradoxo. Porque o que a sociedade fala? O contrário. Miséria, a pobreza. Não estou falando aqui em miséria. Miserável é infeliz. Mas o pobre, não. O pobre não é. E até mesmo o miserável. Por que eu estou dizendo isso? Me veio à mente aquela passagem parece uma parábola, não temos a certeza, mas do rico e do mendigo Lázaro, nome de Lázaro também. O que aquela parábola diz, irmãos? Que a vida inteira, aquele homem mendigou as portas da casa daquele rico, a vida toda, e ele não dava atenção nenhuma. E quando os dois morreram, um foi para o seio de Abraão
e o outro para o lugar de tormento. E não tinha como um passar para um lado, nenhum para o outro. Então, olha o discurso de Jesus em relação a isso. O miserável, o pobre, não se revoltou, ele ficou na dele, ele continuou ali, pensando nessa parábola, ele ficou ali, confiando em Deus. Eu digo uma coisa para vocês: o Senhor, Ele toca nos corações de homens, mulheres, pessoas, organizações. Ele toca no coração dessas pessoas, no teu coração, no meu coração. Quando você sentir de ajudar alguém, quando você sentir de estender a sua mão, não feche o teu coração para o Senhor, porque o Espírito Santo de Deus está cuidando dos pobres, está cuidando dos miseráveis, e Ele só pode fazer isso usando pessoas. E quando nós endurecemos o nosso coração, nós estamos desobedecendo a Deus. Desobedecendo a Deus. Mateus capítulo 25, o Senhor Jesus deixou bem claro isso, que vai chegar o dia do juízo, e nós, naquele capítulo, Ele falou que nós seremos julgados pelas nossas ações, porque quem é salvo pela graça, pratica boas obras automaticamente. Então, se você é salvo pela graça, você vai ouvir do Senhor naquele dia: vinde benditos de meu Pai, porque eu tive fome e você me deste de comer, eu tive sede e você me deste de beber, eu estive enfermo e você foi me visitar, eu estive preso e você também foi lá. Quando, Senhor, nós fizemos isso? Quando vocês fizeram a uns desses meus pequeninos. Quem são esses pequeninos? Aqueles que estão espalhados pelas ruas, que muitas pessoas desprezam, que muitas pessoas estão falando o tempo todo, espalhando um discurso de ódio, julgando. São essas pessoas que o Senhor Jesus está chamando de pequeninos. Felizes são os pobres. São felizes, sabe por quê? Porque Deus cuida. Deus cuida. Deus, Jesus, no mesmo Sermão do Monte, não tolera tocador de trombeta. Não tolera tocador de trombeta, aquele que dá com uma mão e a outra tem que saber. Dá com uma mão e a outra está tirando selfie. Deus não tolera tocador de trombeta, fariseu, que quer se mostrar, que assalta as casas das viúvas, que fazem orações nas praças para que todo mundo veja. Deus não tolera o hipócrita, o cínico. Deus não tolera. O Senhor Jesus demonstrou bem no seu ministério que quando Ele ajudava alguém, quando Ele operava um milagre, Ele não queria holofote, Ele não queria que as pessoas ficassem sabendo, porque o ser humano tem a tendência de correr atrás do milagreiro. O ser humano tem a tendência de correr atrás daquele que está no foco, no holofote, e ele sabia que a mensagem dele é totalmente contrária a isso. São felizes os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos, irmãos, nós somos mansos. Ele mesmo disse: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Não é de carregar peso, não é de trabalhar, não. É do peso da religiosidade, é do peso da religião que era imposto nos ombros de muitos homens e mulheres do período em que ele viveu. E ele olha para aquelas pessoas com um olhar de misericórdia e diz: venham aprender de mim. Venham, descansem em mim, porque eu sou manso. Aprendam a serem mansos com o Senhor Jesus. Esse discurso de ódio, não sei o que, tem que morrer, tem que isso, tem que aquilo, matou, é isso e aquilo,
Queridos, bem-aventurados os misericordiosos. O apóstolo Paulo escreveu com propriedade: a vingança, aquele que retribui, é somente Ele. Somente Ele, o Deus que te criou, o poderoso dos céus e da terra. Que discurso é esse no meio dos cristãos? Discurso de ódio, de justiça com as próprias mãos. São felizes os mansos, porque herdarão a terra. São felizes aqueles que estão sendo afligidos, ou os que choram, porque o Senhor os consolará. São felizes os que têm fome e sede de justiça. E voltando agora na questão da justiça, o que é justiça, irmãos, para Deus? Dentro daquela linha de pensamento que eu falei no início, que a base da ética, a base da justiça no mundo todo, ela vem de Deus. E quero acrescentar aqui algumas questões em relação à justiça de Deus, ao que o Senhor entende como justiça e o que Jesus fez em relação à compreensão dessa justiça. Por exemplo, o sol nasce para todos. O sol nasce para todos. Eu não quero aqui justificar nada e nem ninguém, mas de um mesmo lugar. Eu vou dar aqui o exemplo da minha rua, a rua que eu morei aqui. Em frente à minha casa existia, ou ainda existe, não sei, um cortiço. Todos ali na mesma condição social, praticamente. Dali saíram bandidos, jovens que morreram. Um que eu me lembro foi fazer o primeiro assalto, influenciado, e também por causa da maldade do próprio coração humano, que nós temos que segurar, porque nós somos maus, a palavra do Senhor diz isso. Nós somos pecadores, nós temos que pedir domínio próprio ao Senhor o tempo todo, a ação do Espírito, porque senão nós caímos. E esses falando sobre esse rapaz, saiu, foi fazer o seu primeiro assalto. Moravam todos aqui, nessa época. E deu de cara com a rota. E faleceu, e morreu. Outros se envolveram com drogas, com roubo, com tudo que é de ruim. Nenhum mais está aqui. Agora outros, do mesmo lugar, saíram. Todos os dias eu via. Pegava a sua mochila, saía às 5, 6 da manhã e ia trabalhar. Ganhar o pão de cada dia honestamente. São escolhas que nós fazemos. Ah, vou colocar a culpa agora no governo? Vou colocar a culpa na sociedade, no rico? Não. O sol, a palavra do Senhor é quem diz, não sou eu que estou dizendo. Quando o Senhor diz assim, o sol nasce para todos, o Senhor está dizendo, vocês têm o direito de escolher, de lutar, de escolher o bem, de escolher fazer aquilo que o Espírito Santo tem falado aos corações dos homens. Uma outra questão de justiça, nessa mesma linha de pensamento, Jesus, ele veio sem pecado, a palavra do Senhor diz. Ele não precisava passar por muitas coisas, mas ele chega até João, uma palavra que a nossa irmã trouxe ontem aqui. Ele foi até João para ser batizado. E João estranha aquele comportamento de Jesus, dizendo, Senhor, mas sou eu que preciso ser batizado. Qual foi a resposta de Jesus? Importa que se cumpra a justiça de Deus.
Veja como Deus é justo, irmãos. Ele tratou seu filho, seu próprio filho, que é Deus, igual a ele, com a mesma justiça que trata todos os homens. Por quê? Por causa das atitudes de Jesus, por causa do amor que estava em Jesus enquanto homem, por causa da maneira como ele estava tratando as pessoas. Ele estava cumprindo a justiça de Deus. Conscientemente ele foi até João para descer as águas, para ser batizado. O indivíduo, a pessoa para Deus, como é que Deus trata? Vejam que a sociedade, nós vivemos em sociedade, e eu tenho essa consciência de que a sociedade também pratica injustiça, que a sociedade erra quando os homens estão juntos. Mas quero dar aqui um exemplo que já foi dado em algumas ocasiões. E eu escrevi um pequeno texto pela manhã, tocando nesse assunto. Um exemplo: quando Deus fala para Caim, qual era a intenção do coração de Caim? Olha de onde surgem as injustiças, de onde surgem as insatisfações, de onde surge tudo aquilo que é ruim para trabalhar na minha mente e na tua mente. O texto não fala sobre Satanás pensando sobre Caim. Ele foi entregar a sua oferta a Deus. Aliás, o seu irmão também. E o texto bíblico diz que Abel entregou a sua oferta, Caim entregou a sua oferta. Agora, Deus não aceitou a oferta de Caim. Por que, irmãos, Deus não aceitou a oferta de Caim? Porque o coração dele era ruim, o coração dele era cheio de inveja, o coração dele era cheio de vingança, de pensamentos que não agradam a Deus. Não adianta eu entregar a minha oferta se estiver algo errado na minha vida. Não adianta eu entregar o maior dízimo, não adianta se o teu coração não estiver limpo, se você não estiver com as mãos limpas, se a tua mente não estiver limpa diante de Deus, o Senhor não vai aceitar a minha oferta se eu estiver nessa posição. Foi isso que aconteceu com Caim. Deus não aceitou a oferta dele porque ele estava com ódio do seu irmão. E de onde surge esse tipo de sentimento? De Lúcifer, que sentiu inveja de Deus, que sentiu, que quis ser maior do que Deus, que só pode, não tem outra explicação. Sentimento luciferiano, preste atenção. Quando você começar a sentir coisas que vão te entristecer, que vão te deixar para baixo, que você começar a sentir uma tristeza que você não sabe de onde vem, comece a exaltar o nome do Senhor. Senhor, eu não quero sentir isso, eu quero sentir paz que vem do Senhor, eu quero sentir coisas boas que o Senhor que o Senhor pode colocar em minha mente diante de qualquer situação, porque nós somos seres espirituais. Você não é somente esse corpo que está olhando para mim. Não, existe um espírito dentro de você que foi colocado por Deus. Foi colocado por Deus, e esse espírito pertence a Ele. A palavra do Senhor é quem diz. Então, peça ao Senhor: Senhor, esse espírito é teu. E é esse espírito, quando nós falamos de espírito e alma, como o salmista diz: porque está abatida a minha alma, espere em Deus, confia nele, eu ainda o louvarei. O salmista fala com a sua própria alma, com o seu próprio espírito. Por que você está abatida? Fala com a sua alma, fala com o seu espírito. Porque está abatido, ó meu espírito, confia naquele que te criou, naquele que deu esse espírito para você. Então Caim deixou que esse sentimento de ódio, sentimento de orgulho, sentimento, pensa no que é ruim aí,
entrar no seu coração, e mesmo Deus, irmãos, falando com ele antes dele fazer, assim como o Espírito Santo fala com você antes de você fazer. Vou colocar aqui numa outra conotação. Eu estava brincando com os meus irmãos, né? Todas as vezes que eu quero fazer alguma coisa, eu falo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e vou acabar com isso, o Senhor fala, não, é assim e é assim. Ou seja, Deus falou comigo. Agora eu poderia fazer o contrário, como Caim fez? Poderia, só que eu não quero. Eu prefiro obedecer. É melhor do que sacrificar. Amém, glória a Deus. Entende o que eu estou dizendo? Não tem complicação. Se você verdadeiramente é serva de Deus, o Espírito Santo comunica com o teu espírito. Ele comunica nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Um humorista de stand-up, uma vez eu até citei esse exemplo aqui, ele falando sobre a mãe dele, e aí ele dizia assim, que a mãe dele conversava com uma outra mãe que estava dentro dela, uma outra pessoa que estava dentro dela, e aí ela estava lavando louça, por exemplo, e ficava, falando, reclamando, né? Isso. E ela deduzia e queria adivinhar o que estava passando na cabeça do menino, e ia lá e falava, olha, é o seguinte, é isso, isso e isso, e ia embora, e voltava para a cozinha e continuava a reclamar. Aí ele dizia, minha mãe fala com uma outra mãe que está dentro dela. Faça isso, mas falando com o Senhor. Não fique brigando com você mesma. Fala com o Espírito Santo de Deus. Fala com Deus. Pode falar alto, não tem problema. Se alguém perguntar, fala, estou falando com meu Deus. Porque Ele me ouve. Lembram-se da parábola do juiz Inico? Parábola que Jesus contou. A mulher clamava dia e noite, modo de dizer, o tempo todo, pedindo para aquele juiz fazer justiça. Olha a minha causa, olha a minha causa, olha a minha causa. E o juiz, na parábola, atendeu aquela mulher por ela tanto pedir, tanto insistir. E Jesus faz uma comparação dizendo, Deus não é como esse juiz, mas no sentido de pedir, no sentido da pessoa estar clamando, Ele pode atender aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Se você estiver sendo injustiçado, a palavra do Senhor diz que você tem o direito de orar, de pedir, de clamar a Deus por justiça, sem entrar para nenhuma facção, sem participar de nenhum protesto, sem pegar as armas, sem gritar, sem fazer escândalo. Não, você tem o direito de orar, clamar, pedir ao Senhor que está no céu. E o Senhor Jesus disse que Ele fará justiça aos seus escolhidos. A justiça em relação ao povo de Deus, irmãos. Quantas vezes Deus usou profetas no Antigo Testamento? Pode ler o livro de Isaías. O Senhor está falando, olhem, falando para a liderança. Vejam só, olhem para as viúvas, olhem para os pobres, olhem para os órfãos. Falando para a liderança de Israel. Eu sei, irmãos, e está na palavra do Senhor, 2 Crônicas, na inauguração do templo de Salomão, 7:14,
Deus falando para Salomão, dizendo assim: olha, se o meu povo, que é conhecido, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei do céu e sararei a vossa terra. Olha aí, irmãos, a justiça de Deus. Eu quero aqui dar só um exemplo contemporâneo. A Coreia do Sul, depois da guerra da Coreia, Coreia do Norte, Coreia do Sul. Coreia do Norte tomou o caminho do comunismo. A Coreia do Sul, capital aberto. E consequentemente, concomitantemente a essa expansão do capital aberto, a igreja entrou na Coreia do Sul com uma força muito grande, especialmente a igreja presbiteriana, americana e brasileira. O pastor Hernandes Dias Lopes esteve lá na Coreia. Estou falando da metade do século XX para cá. O que é a Coreia do Sul hoje? O que é? Só para falar nas empresas: Samsung, Kia, Hyundai, e vai por aí. Uma coisa que a mídia nunca vai te falar, mas uma boa parte da população, antes de ir para o trabalho, enche as igrejas 4 horas da manhã. 4 horas da manhã, todo mundo nos templos, com o joelho no chão, orando uns pelos outros e pela nação. O pastor Hernandes Dias Lopes falou isso numa pregação. E vereis a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. E eu quero concluir dizendo: quando olhamos para a justiça dos homens, a nossa alma fica amarga. Entramos em desespero, falamos como o profeta Abacuque: até quando, Senhor? Mas quando confiamos na justiça de Deus, não ficamos preocupados com o que ainda não aconteceu. Não esbravejamos ao mundo, não gritamos, não protestamos com um discurso de ódio espumando pela boca. Não, pois a ética do reino me ensina a ser misericordioso, a promover a paz, a orar por aqueles que me perseguem, a abençoar os que me amaldiçoam. E se nós verdadeiramente tivermos Jesus como chave das interpretações da vida, agiremos e pensaremos como Ele, para a glória do nosso Deus. Que as palmas louvam o Senhor.